Eu vou falar de movimente-se, porque a gente está numa era digital, que todo mundo trabalha em casa, né? Começou isso na pandemia, já tinha muitas pessoas trabalhando em casa. O artesão trabalha muito em casa, que é o nosso caso. E depois da pandemia a gente começou a trabalhar mais em casa ainda. E se a gente ficar em casa, não adianta, não vai funcionar. A gente tem que sair de casa, a gente tem que se movimentar também, né? Aquela ideia de que eu vou ficar trabalhando na minha casa, que alguém vai ver eu lá fazendo uma live, eu falei, ela é sensacional, vou pôr ela de apresentadora no meu programa, não vai acontecer. Você pode ser super legal, mas não vai acontecer, não existe isso. Você tem que se movimentar e tem que ir lá falar com as pessoas que você quer trabalhar com isso. Então, por isso que eu quis escolher esse tema, movimentos. E a gente não pode esquecer a importância de um encontro face a face, né? É inestimável, assim, as coisas que acontecem quando você está ao vivo com a pessoa, não só nas telas, que é a nossa maior tendência hoje. E aí tem aquela frase anterior que estava escrito ali, esteja no lugar certo na hora certa, né? E aí nós vamos falar um pouquinho dessa frase, pode mudar. Esse foi o Carl Jung, é Jung que fala? Né? Estou falando errado. Ele falou sincronicidade, a ideia de que eventos não são casuais, mas significativos e podem ocorrer quando estamos abertos a receptivos ao mundo ao nosso redor. Então, quer dizer assim, a gente tem que fazer esses eventos acontecerem, não é? Estar certo no lugar certo, tem duas maneiras de você olhar. Você está no lugar certo na hora certa. Pela perspectiva da sorte, que é o que todo mundo fala, um fator aleatório, né, que você, sem querer, estava naquele lugar, encontrou uma pessoa, ela passou e te viu, e aí você teve uma sorte. Pode ser, né? Mas tem a perspectiva da ação. Você se programou para estar naquele lugar e encontrar aquelas pessoas, e você estava no lugar certo, então, porque você se movimentou. Então, vamos analisar um pouquinho isso na nossa palestra, né? Porque eu quero que vocês pensem fora da casa, não é fora da caixa. Pensar fora da casa, ficou legal, né? A gente vai sair na rua, então, para fazer as coisas. Primeira coisa que a gente tem que fazer, isso que vocês fizeram agora, participar de feiras do nosso setor e outras coisas que a gente vai falar. Mas você participar de feiras de outros setores também é muito legal. Mas assim, não adianta também você chegar e falar assim, vou dar uma volta, vou passear por aí. A gente tem que ter iniciativas, a gente tem que ter ideias, a gente tem que ter projeto de alguma coisa. Né? Claro que quando a gente vai nas feiras ajuda a gente a ter essas ideias. Né? Mas a gente ter essa iniciativa e essas ideias fazem toda a diferença. E quando você participa de eventos de outros setores, por exemplo, exposições, Casa Cor, né? Palestras como essas que a gente está fazendo em outros lugares, sempre tem uma ideia, sempre vem um insight que pode te ajudar. E isso é bem importante. Mas sobre você ter ideias e ter iniciativa, eu reparei em 2011 que algumas americanas faziam vídeos gratuitos na internet. Só a mãozinha aparecia. Falei, não tem ninguém fazendo isso aqui no Brasil, vou fazer. Aí chamei o Cris e o Alessandro e falei, vou gravar, eu quero fazer um canal no YouTube. Eles iam em casa uma vez por mês, eu gravava 8 vídeos. Desses 8 vídeos eu publicava 4 gratuitos, 4 eu guardava para assinantes. E aí eu resolvi fazer meu canal no YouTube. Eu inventei o canal, inventei tudo isso, eles iam lá, eu investi dinheiro para pagar eles, investi meu tempo num projeto que nem existia ainda. E fui publicando. E fui atrás das marcas. E falei, eu estou fazendo um canal no YouTube. Claro, gente, eu já existia, eu já era conhecida, mas ninguém estava fazendo nenhum canal no YouTube dessa forma na época. E nós estamos falando em 2011, da Silhouette eu recebia R$ 1.500 por mês. Dinheiro. O que hoje nenhuma marca dá. Hoje é só patrocínio. Caixas de cola, acrylex, eles me mandam o catálogo, peço o que eu quiser. Um produto. Né? Mas assim, foi uma iniciativa, uma busca que eu fiz e eu visitei as empresas para apresentar meu projeto. Não é que eu fiz lá e estou esperando lá no meu canal no YouTube, alguém vai ver esse canal e vai falar, quero patrocinar aquela menina. Não vai acontecer. Então eu saí da minha casa, eu liguei para a Acrylex, eu marquei reunião. Eu marquei reunião na Silhouette, eu fui conversando com as pessoas, estou com um canal e eu quero ir apresentar o canal para vocês. Então eu falo que a gente está criando as nossas próprias oportunidades. Mas a gente também participa de feiras do nosso setor nosso, como agora, né, que é do meu mercado, né?
Quando a gente participa dos outros setores, a gente não é conhecida, certo? Eu estou indo lá na Casa Cor, eu não sou conhecida. Mas eu falei, eu vou participar, quero ver o que está acontecendo. Aqui em São Paulo a gente tem a Semana do Design. São 5 ou 6 feiras, agora mudou, mas eram 5 ou 6 feiras que aconteciam um roteiro aqui em São Paulo, mais ou menos em agosto, de várias coisas, de vários gift, uma delas era gift de presentes e outras de decoração, então era a Semana do Design. Eu falei, eu vou visitar a Semana do Design, mas eu vou com a assessora de imprensa, porque ninguém sabe quem eu sou, como é que eu vou fazer contato? Levei uma assessora de imprensa, aí eu falava, olha, eu quero contato com aquela pessoa ali, ela entrava e apresentava a situação, né? Mas era entendeu? A gente tem que se mexer. Não dá para falar, oi, só que é só a Flávia Tese. Não, eles não me conhecem, sabe quem eu sou, não vão acreditar em mim, né? Então eu fiz isso, eu visitei todas essas feiras com a assessora e depois eu consegui fazer cadernos e agendas para a Gráfica Bahia por 4 anos, que eu amei fazer cadernos e agendas. Mas porque a gente faz essa ação que eu tomei a iniciativa de me promover, entendeu? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente faz as feiras, quando eu venho nessas feiras aqui, que eu fui na primeira Mega Artesanal, ela não chamava Mega Artesanal, chamava Artesanal. Eu fui com o stand, e ela foi no São Luís. Então, eu conheço a Rita há 20 e poucos anos. Por que a gente participa de feira? Olha, eu nem sabia como participar de feira, não tinha ideia de como fazer, quando custava o stand, o que eu tinha que fazer, eu fui. Eu vou participar da feira. Louca, completamente louca, investe todo o dinheiro. Mas é um resultado sensacional. Nós estamos falando de 20 anos atrás, não tinha internet. Vocês não imaginam a divulgação que foi a feira. A gente gastava uma fortuna na feira, eu recuperava nos próximos 3 meses e venda na minha loja absurdamente. Naquela época, que era o que a gente tinha. Mas essas participações em feira, e eu acabei viajando em feiras também pelo Brasil, me fez conhecer os donos dos outros estandes. Então, aquele grupinho que está na montagem, que está no dia a dia, eu acabei conhecendo também, que fez muita diferença. E nessas feiras, as pessoas me viam. Então, eu ia lá e falava com o pessoal da Condor, oi, tudo bom? Você é da Condor? Eu sou a Flávia Tese, fazia contato com a Condor. Oi, você não sei o quê. E aí eu via Toque Green, várias vezes lá. O pessoal sabia que eu tinha loja, eu estava com o stand e tinha Toque Green lá. E isso me ajudou bastante, me fez aproximar dos fabricantes, que fez toda a diferença pra gente. Quer dizer, você vem aqui como artesã na rua, é uma coisa. Você vir para o stand é outra coisa. Faz diferença. E aí outra coisa, quando a gente faz a nossa conversa com as pessoas, né, encontra esses donos de stand, por isso que eu falo que é esse movimento, né? Eu vim aqui, eu já cheguei a preparar até kitnet de entregar, tá, para eles. E eu já falei isso para os artesãos fazerem também. E aí eu ia lá na Condor e eu me apresento. E aí eu falava tudo o que eu fazia. E aí o pessoal fala assim, mais que autopromoção, né? Você ficar falando de você mesma, né? Ninguém faz propaganda de você. Só você mesma. Entenda isso pro resto da sua vida. É você que tem que fazer. Não encare isso como se fosse uma autopromoção. Se você... A gente está aqui, está acontecendo um monte de coisa. Você viu que a Beth falou de várias instituições. Às vezes você vê e fala, puxa, mas o que exatamente eles fazem? A gente não consegue saber tudo e entender de todas as coisas. Então a gente precisa falar. Então eu ia lá na Condor e falava, então eu tenho um canal no YouTube, inclusive eu sou patrocinada pela Silhouette, que hoje tem 10 mil. Eu falava, eu tenho que falar. Eu tenho que me contar para eles o que eu faço. Ninguém vai contar o que eu faço. Ai, vem aqui, conhecer uma pessoa, deixa eu te contar o que ela faz. Não vai. Então você tem que ir lá e você tem que falar de si mesmo. E aí eu cheguei, eu já conheci o Tarcísio da STF Brasil, e eu cheguei para ele e falei, Tarcísio, eu quero fazer uma vitrine para você, posso fazer? Ele falou, pode. Eu falei, mas eu quero uma vitrine diferente, até contei no clubinho, né? E aí eu fiz uma vitrine completamente diferente do que vocês veem, porque eu tirei todas as prateleiras, pendurei, fiz um conceito, escrevi na vitrine. Aí todo mundo passava e falava, nossa, que vitrine diferente. Eu fui pedir para ele para participar. Né? Então, assim, a gente não pode ter vergonha de falar de si mesmo e nem de pedir. E aí eu já conhecia a Rita há muito tempo e eu sempre via a Casa Mega. Falava, legal essa Casa Mega, né? Todo mundo fica ali. Aí apareciam uns artistas e falavam, nossa, por que estão lá, não estão lá naquela Casa Mega?
Rita, vamos fazer uma reunião? Fui na WR. Oi, Rita, tudo bom? Você quer tanto participar da Casa Mega? Sabe que eu sou arquiteta, né? Quero fazer a Casa Mega. Claro. E hoje eu sou curadora da Casa Mega. Eu fui pedir para a Rita para participar. Porque a Rita está lá com 1.700 artesãos e ela vai falar, eu acho que vou chamar a Flávia ano que vem para a Casa Mega. Não existe, entendeu? O movimento é muito importante. Tem que ter iniciativa, você tem que estar seguro do que você está fazendo, tem que ser verdadeiro, tem que ser profissional, né? E aí, ao longo do tempo, as pessoas vão te conhecendo e te respeitando, mas você tem que ir atrás. Sozinho não vai acontecer. E aí eu consegui participar da Casa Mega. Outra coisa, aí nessas reuniões também, aqui nas feiras, a gente encontrava todo mundo da Toque Cri, todo mundo sabia quem você era, eu comprava coisa da Toque Cri, eu tinha loja. E algumas vezes falou, você não quer fazer uma coleção? Porque eu já tinha feito livros, né? Ah, não sei fazer coleção, não vou fazer. E aí o pessoal falava. Depois de um tempo eu falei, quer saber? Vou fazer. Fui lá na Toque Cri, marquei uma reunião com a Regina e falei, Regina, eu quero fazer coleção com a Toque Cri. Ah, tá bom, então vai fazer. Não sabia mexer em nada. Nem Illustrator, nem nada. Bom, tenho que aprender. Entrei na internet, contratei um senhor que vinha na minha casa dia sim, dia não. Porque eu não queria aprender tudo, eu queria aprender o que eu precisava para fazer o meu papel. Então eu comecei a mexer, eu via, não sei fazer isso, não sei fazer isso, aí eu ligava, dá para você vir? Ele vinha em casa, ficava 3 horas comigo, me ensinava aquilo que eu precisava. Ele ensinava o que eu precisava para... Alô? Alô? O que eu precisava para aprender para fazer aquela borboletinha. Ah, eu quero fazer uma grade de borboletinha aqui, como que eu faço? Ele ensinava a grade de borboletinha, porque era o que eu precisava. Eu não queria ficar 7 horas aprendendo todos os 75 itens que tem do Illustrator. Eu queria aprender a pôr a borboletinha uma do lado da outra. Que era o que eu precisava. Aí ele ia embora. Daqui 3 dias eu tinha um monte de dúvida e ele voltava. E assim eu apresentei minha primeira coleção. E hoje eu entendo de Illustrator, de Photoshop, tudo que vocês podem imaginar. E foi com essas iniciativas, entendeu? E lançar primeiro. E aí eu cheguei pro Tarcísio e falei, Tarcísio, também vou fazer coleção de papel. Ele não faz, também quero. Então eu ia fazer para a Scrap Brasil. Quer dizer, um monte de coisa acontecendo, mas porque eu ia falar. Porque eu ia divulgar, porque a gente ia contar sobre o que a gente faz. Uma outra coisa importante, não é só encontrar os fabricantes, é você também conversar com os seus concorrentes. Você veja da sua amiga da Daia, sua amiga da Juju, da Karina. É muito importante. Gente, o mercado é muito grande. Quantas pessoas vocês conhecem em volta de vocês que sabem o que é scrapbook? Na minha família só sabem porque sou eu. Ninguém nunca ia ouvir falar nisso se eu não estivesse ali. Então o nosso mercado é muito grande. Há muito tempo atrás a gente queria divulgar 4 lojas, a gente se juntou 4 lojas e a gente foi na Saraiva. E aí na Saraiva a gente falou, a gente queria divulgar o scrapbook, então a gente fazia oficinas gratuitas no domingo de manhã, dentro das Saraivas, com kits que essas 4 lojas bancavam e a gente se revezava, para divulgar o scrapbook. E a Saraiva abriu as portas pra gente. Então você pensa assim, vou falar com a Saraiva? Fomos falar com a Saraiva. Eram 4 lojas, a gente fez isso por muito tempo. Quando eu montei minha loja lá no Paraíso, Pedaços, não sei se alguém lembra, eu falei, eu tenho que divulgar minha loja. Aí eu olhei assim, que empresas que tem? Até a IBM tá ali, né? Fui lá na IBM. Descobri que tinha uma aluna que era, né? E falei, olha, eu queria vir dar aula gratuita aqui na sua sala de reunião na hora do almoço, se você quiser. Eles deixaram eu ir. E eu comecei a dar aula toda semana. E aí eles saíam e gastavam na minha loja. E eu fiz isso em várias empresas em volta da minha loja. E depois as outras lojistas descobriram, começaram a ir também dar aula na IBM. Porque era muito legal, tinha um monte de gente com dinheiro na IBM, gostaram do hobby. Então, eu lembro, depois de um tempo que eu não fui mais, todas as outras lojas iam também. Então, isso que é o movimento, né, gente? Que a gente não pode parar. E aí, também indo como eu dava aula no Brasil inteiro nas lojas, porque daí eu já estava no Toque Cri, né? Então as pessoas já pediam pra gente dar aula, eu viajava dando aula dentro das lojas de scrapbook. E aí eu descobri que os vendedores não sabiam do que se tratava. Então, a scrapbook, porque hoje, gente, é assim, tem que ser autovendável. Se você colocar esse material na prateleira e ele não se vender sozinho, fica caro. Você vai ter que pôr uma pessoa para ficar explicando o que é o scrapbook ali.
Então você tem que saber, você tem que colocar a página aqui decorada, aqui o adesivo, aqui o papel já na prateleira. E aí a Toque que lançava a minha coleção, eles colocavam o adesivo lá, a transparência ali, o papel aqui. Eu ia lá e falava, não, você tem que pôr o conjunto, né? Então era muito importante essas idas nas empresas. Mas aí eu falei, vou fazer um livro, porque o livro as pessoas vão ler, pode ler, a dona da loja compra, né, pode comprar para as vendedoras. E aí fizemos o primeiro livro de scrapbook em 2005. E depois, como eu vi que eu já estava no terceiro livro e eu queria lançar mais, estava difícil achar editora, montei a editora. É assim, você tem que, né, chama os amigos, fala, vamos fazer um livro, chama todo esse pessoal que você conhece, estou pensando em fazer um livro, o que você acha? Primeiro que falar, acho legal, e quanto que você pode colaborar com esse livro? E assim tem que ir indo, não pode parar. E a gente tem que estar sempre tendo ideia nova e não sair, né, não parar. Então todas as realizações não caem do nada, não dá para ficar em casa esperando. E aí outra coisa, o pessoal hoje em dia não quer fazer reunião. Eu vejo um monte de gente, reunião para quê, né? Não gosto de reunião. Não, fala aqui no WhatsApp logo o que você quer, não vamos fazer reunião. Mas é muito importante, a reunião em si, ela tem um poder muito forte, o cara a cara, né? Eu já liguei para a Acrylex e falei, olha, eu quero ir aí ver o que tem de lançamento, porque será que a gente consegue prestar atenção em todos os lançamentos de todas as empresas? Aí alguém te fala, a Glitter lançou uma cor nova, não sei quem lançou uma cola, e você não tem. Então eu cheguei à conclusão que eu tinha que ir nas empresas, então eu marquei com a Glitter, eles têm um setor de marketing, com a Glitter não, com a Acrylex, eles têm um setor de marketing, e eles dão aulas gratuitas para quem quiser de artesão, para ensinar o material. Foi sensacional, fiquei apaixonada pela Acrylex, melhor empresa do Brasil de artesanato. Ela é uma multinacional brasileira. Na fábrica da Acrylex tinha pastel para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, para todo mundo fabricado na Acrylex. É sensacional, a visita na Acrylex é uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Até o frasco eles fabricam. Todas as colas que vocês vão ver por aqui, estava lá. É a fabricação Acrylex. Da maioria das marcas que estão aqui. Eles são sensacionais, tenho orgulho da Acrylex. Depois eu fui na Glitter. Queria marcar com vocês para ver a Glitter. Aí vai lá, eles têm um setor, eles te ensinam, a menina vem, a técnica da Glitter ensina tudo. Se a gente não fizer isso, como é que eu vou levar novidade para minhas alunas? Como é que eu vou chegar e falar, olha, vocês viram essa cola? Vocês viram? Então tem que ter esse movimento, você tem que sair de casa, tem que marcar reuniões. Essa feira é contato o tempo inteiro, cartãozinho na mão. Chega em todo lugar e fala assim, ó, trabalho. Quem é aqui? Quem é de setor de marketing? Pega o nome do setor de marketing, o e-mail, manda e-mail, já conversa com a mulher ali. Né? Essa feira é para andar com o cartãozinho na mão. E também o seguinte, a gente também tem uma parte assim meia, seria mística que a gente falaria? Não. Que tem o campo magnético da gente também, né? Que também tem aquela que você chega perto da pessoa e dei com aquela pessoa, essa aqui não dei. Só dá para saber ao vivo, né? Então você tem que fazer o encontro para ver como que vai ser o feeling aí, né? Tem também que você se sente mais próximo da pessoa e ela de você. Você gera uma conexão com a pessoa, ela já te conhece, ela vai lembrar. Quem não é visto, vai lembrar. E aí, isso também é importante. Outra coisa, quando você chega lá nas empresas, você começa a falar, então eu estou fazendo isso, estou com canal no YouTube, eu estou pensando em ir na feira, porque daí a gente começa a falar todas as minhas ideias. E aí a pessoa começa a falar as dela. De repente surge uma outra. Porque na troca de ideias, né, conecta aqui, conecta ali. Olha como é importante ter reunião. O pessoal fala que não gosta de reunião. Não é? Até a gente na equipe, né? Essa troca é muito importante. Tem até aquela história do brainstorm que a gente fala, que todo mundo fala, que é um grupo de pessoas juntas, dando um monte de ideia para surgir, extremamente importante. Numa dessas vezes, eu tinha montado a editora, e aí eu estava querendo fazer, eu já tinha, sabe que eu já tinha? Já tinha feito uma coleção de papel para Toque Cris, já tinha lançado, mas eu tinha editora também. E eu falei, vamos aí, fui conversar com a Regina. Eles estavam para fazer uma convenção, porque a Toque Cris fazia convenções anuais maravilhosas. E aí ela estava lá, e eu cheguei, na hora que eu cheguei, elas estavam conversando, estava na hora certa, no lugar certo, mas eu tinha me movimentado até lá. E aí eu falei para ela, falou, vai ter convenção, vai, isso aqui, comprou livro para todo mundo, da minha editora, ela já comprou meu livro, já vendi o livro, já me convidou para fazer uma palestra.
Ok, fui embora para casa. Depois ela me ligou e falou, escuta, a Kika quer saber se você vem mais cedo na palestra, que ela quer conversar com você. E aí já fui convidada para ser exclusiva Top Cri. Se eu não tivesse saído da minha casa, ido lá na Top Cri, trocar ideia com a Regina, não ia ser contratada nem para convenção, né? E eu fiquei 11 anos na Top Cri. Então o que eu quero dizer, que eu já passei daqui, acho, que o que eu acredito, que é aquela primeira frase lá do começo, que é a grande sacada, é que não é sorte sozinha e nem ação sozinha. Né? Porque essa última história que eu contei, eu estava lá enquanto ela estava preparando a convenção. Então eu dei sorte de estar lá naquele momento, porque elas queriam ideias para a convenção, e uma das ideias foi levar minha palestra e falar sobre o livro. Mas também eu tive a ação de ir até lá. Então eu acredito que nessa frase inicial, essa ideia da palestra, é que é uma união de uma coisa com outra. Então por isso que eu acho que vocês têm que se movimentar. E assim eu encerro a minha palestra.